Bom, vamos lá, né? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei em que horário vocês vão poder assistir essa aula, tá? Mas, primeiramente, eu quero falar que, graças a Deus, estamos aqui, né, com saúde, todos concentrados, com suas atividades escolares em dias, eu espero. E é isso, né? É uma situação que é nova, entre aspas, né? A gente já tá aí há algumas semanas desenvolvendo essas atividades, rotineiramente. E eu espero muito que vocês entreguem todas as atividades, porque não pensem vocês que a distância faz com que atrapalhe todo o desenvolvimento. Não vai atrapalhar, tá? Não há desculpa em você não realizar as atividades e assistir às aulas. Toda quarta-feira é aula de matemática, eu só recebo a atividade 7 dias depois, então é muito tempo para tirar dúvida, para fazer questionamentos, para fazer e desenvolver as atividades, tá bom? Eu peço que, por gentileza, prestem muito atenção nessa atividade, é um assunto novo, ele é fácil, mas ele precisa de muita concentração, então eu peço que, por gentileza, foquem aqui, tá? A gente vai começar um capítulo novo, vai desenvolver um pensamento diferente, a gente vai trabalhar com ângulos e triângulos, a gente vai sair lá da categoria de números para outra categoria, tá? Então a gente vai aqui estudar ângulos e triângulos. Primeiramente, vamos relembrar aqui o conceito de ângulo. O que é um ângulo, pessoal? Ângulo é toda a região de um plano, certo? E que tenha os segmentos de reta, que no caso a gente prefere chamar de semi-retas, tá bom? Prestem atenção aqui, ó. Convexa ou não, tá? Ele é determinado o ângulo por duas semi-retas. É exatamente o que tem aqui no quadro. Ah, outra coisa, copiem tudo que está no quadro, tá? Quero ver no caderno depois. Então, o que é um ângulo? Ângulo é toda a região determinada por semi-retas, por duas semi-retas, certo? Sendo convexo ou não. Isso aí eu já falei em sala, eu estou só relembrando para vocês. Então, nesse caso aqui, ó, temos um ângulo. Temos uma semi-reta, outra semi-reta e a pontinha que forma o ângulo, tá? Exatamente. Então, eu espero que vocês lembrem desse conteúdo e vamos lá. Eu coloquei aqui algumas informações para que vocês não esqueçam, que é super importante lembrar. Ó. No ângulo desta figura aqui, destacamos os seguintes elementos. O ponto zero está aqui, ó, que é o ponto que é o ponto de origem, certo? É o ponto que vai me dar duas semi-retas. Então esse ponto aqui do meio é o ponto que vai iniciar as semi-retas, que vai interligar as semi-retas. Então isso é o plano, né? Esse é o sentido do ângulo. Então essa pontinha aqui, ó, ela vai ter um nome específico. A gente vai denominar vértice, o vértice do ângulo. O vértice de qualquer ângulo é sempre a pontinha. Essa pontinha aqui é o vértice do ângulo. As semi-retas OA e OB denominam-se os lados dos ângulos, certo? Só para lembrar vocês de uma coisa. Por que é o AOB? Porque sempre vai começar da origem até o final do ponto, certo? Da semi-reta. Então, ó, OAOB, certo? Que é o ponto O de origem, né? Que a gente pode dizer, geralmente os alunos confundem e falam que é o ponto zero. Também pode ser por conta que é o início, né? A gente denomina-se assim. Mas geralmente é o O de origem mesmo, tá? Então, OA e OB são duas semi-retas que formam os lados deste ângulo, desta figura, tá bom? Então, geralzão aí, um resumo muito legal sobre o que é ângulo. Então, a gente já sabe o que é ângulo, já sabe o que é o vértice do ângulo, já sabe o que é o lado do ângulo. Agora, a gente precisa entender quais são os tipos de ângulos que existem, tá? Então, preste bem atenção aqui, tá? Então, eu falei para vocês o que é ângulo, eu falei para vocês o conceito, né, como é que é trabalhado, quais as nomenclaturazinhas em relação ao vértice, ao lado, como é que representa. E agora a gente precisa entender quais os tipos de ângulos que existem. Existem 6 tipos de ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados de acordo com suas medidas, tá bom? Então vamos lá. Só lembrando aqui que vocês podem estar com régua, aquela réguazinha redonda, do marca-passo, transferidor. Isso tudo também tem medidas de ângulos, tá? Só para vocês, a nível de curiosidade, entenderem melhor. O que seria um ângulo nulo? O ângulo nulo, pessoal, é um ângulo completamente nulo, que vai ficar à base do zero, tá? Ângulo zero. Então, esse ângulo aqui, deixa eu pegar um piloto para mostrar para vocês melhor. Esse ângulo bem aqui, ele não vai ter modificação nenhuma, nem deslocamento. Vai ser um ângulo nulo, reto, zero.
ok? Outra coisa, por que a nomenclatura é AOB? Porque sempre é AOB, porque são duas semirretas, no caso aqui são dois encontros, e esse O no meio representa o ângulo de origem. Então o ângulo de origem, o pontinho de origem, o vértice, nesse caso, ele vai sempre ficar no meio. E o circunflexo significa justamente isso, tá? O ângulo raso, ele mede 180 graus. O ângulo raso, pessoal, ele também pode ser chamado de um ângulo de meia volta, tá? Nunca esqueçam disso. Um ângulo raso mede 180 graus e ele pode ser chamado de um ângulo de meia volta. Ele faz esse movimento, tá? Ele é representado desta forma. Então, se o ângulo ele tiver, a figura tiver esse formato, de acordo com o ponto de origem, ele vai ter 180 graus, tá bom? Então, ele é um ângulo de meia volta. É como se eu estivesse aqui de frente para vocês e uma volta completa eu estaria da mesma forma. Mas a meia volta seria só eu virar de costas. Então, seria um ângulo raso, ou seja, apenas 180 graus, tá bom? Outro ângulo é o ângulo de uma volta completa. Aí você já consegue identificar melhor. Um ângulo de uma volta completa, pessoal, é justamente o ângulo que vai ser a sua volta completa, não é isso? Então a gente faz o seguinte, ó, ângulo de uma volta completa, ele fez a figura completa, o ângulo de 360 graus. É você estar aqui de frente para vocês e eu girar. Se eu girei completamente e retornei ao ponto inicial, é um 360 graus, tá? Então tá aqui o piloto em 180 graus, digamos que ele está aqui no plano raso. Então, se eu girar o piloto e ele voltar à sua origem, 360 graus. Então, a gente já tem aí o ângulo nulo, o ângulo raso, o ângulo de uma volta completa. Tem outros três tipos. Por favor, prestem atenção, copiem direitinho no caderno, tá? Ângulo reto, ele mede 90 graus. Exatamente essa figura. Então, se eu tenho um ângulo exatamente assim, ó, esse L, esse encontrinho bem aqui, ele vai ser o meu ângulo de 90 graus. Outro exemplo de ângulo de 90 graus, a gente pode falar do relógio. 3 horas da tarde. Olhem como é que fica o relógio de parede, de ponteiro. Como é que fica o relógio, a posição dos ponteiros em 3 horas da tarde, às 15 horas. Não fica assim, ó, voltando para o 12, para o 3? Isso é um ângulo de 90 graus, tá bom? Essa lousa aqui, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Semi-reta, semi-reta. O ângulo de 90 graus, certo? É outro exemplo. Bom, e aí temos o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Se o 90 tá aqui, né? Então, se 90 é assim, qualquer ângulo que seja menor que 90 graus vai ser chamado de ângulo agudo. Tá aqui uma figura que representa. Também, seguindo a mesma referência, AOB. Tá ok? Muito bem, lembrando que o Ozinho aqui, O de origem, tá? O acento circunflexo é porque é o início das semirretas. O vértice. E o último, né? A última denominação, classificação de ângulo, é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que tem que ser maior que 90 graus, mas ele tem que ser menor que 180. Aqui um exemplo. Tá bom? Então pronto, a gente já estudou aqui os 6 tipos de ângulos. Ângulo nulo, ângulo raso, ângulo de uma volta completa, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Estudem muito isso, vai estar na prova quando a gente voltar, tá? Se tiver dúvida, volta o vídeo, dá uma olhada de novo, vê as imagens, as figuras. Sempre está muito claro aqui para vocês. Ó, eu fiz a nomenclatura, classifiquei, coloquei os exemplos em desenhos para vocês entenderem. Citei outros exemplos convencionais, que é o que a gente vê no dia a dia. Tá bom? E vamos continuar agora, que eu vou passar uma questão, apenas uma questão para vocês fazerem no caderno aí para vocês, então vamos lá, né? Continuando, como eu falei, eu ia passar uma atividade para vocês. E a primeira questão da atividade é justamente isso aqui, ó. A primeira questão da atividade é justamente isso aqui. Pesquise sobre.
Eu falei para vocês que existem 6 tipos de ângulos, né? Que são os mais práticos e fáceis e utilizáveis. Agora a gente tem que aprender a calcular esses valores, a calcular as medidas através de outras figuras. E aí a gente vem conhecendo mais 3 tipos de ângulos. Eu quero que vocês pesquisem aí na internet, nos livros, o que vocês tiverem acesso sobre esses 3 ângulos. Vocês vão copiar a explicação perfeita sobre o que vocês pesquisaram e vão também colocar uma questão sobre cada item. Prestem atenção. É uma atividade enorme. Vocês vão assistir esse meu vídeo, essa videoaula, copiar tudo no caderno que está na videoaula e fazer 2 questões, certo? Aliás, 3 questões. Esta é a primeira. As outras 2 eu falo posteriormente, tá? Então vocês vão pesquisar sobre ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Vamos lá, né? Vamos falar agora sobre os triângulos. Bom, a gente sabe que os triângulos são conhecidos há milênios por suas várias aplicações, não é isso? Por exemplo, um triângulo retângulo ele pode ser aplicado para fazer a relação da parede com o chão da sua casa, que é 90 graus, certo? Mas a gente precisa conhecer várias características do triângulo. Primeira característica evidente, que todo mundo sabe, triângulo possui 3 lados, certo? Lá onde a gente estudou sobre ângulos, a gente também já pode identificar o quê? Os vértices, não é isso? Que são as pontinhas. Então vamos aqui já destacar os elementos de um triângulo. Vamos ver quem são, por exemplo, os vértices deste triângulo. Vamos lá fazer, né? Quem são os vértices desse triângulo? São os pontos, né? Que correspondem aos pontos A, é um vértice, os pontos B, outro vértice, e o ponto C, outro vértice. Outro é o vértice, tá? Então, essas letras maiores que não tem nenhum símbolo em cima é só para identificar o vértice da figura, que nesse caso aqui é um triângulo. Então, a gente tem o vértice A, o vértice B e o vértice C, ok? Já podemos identificar também os lados, não é isso? Vamos colocar aqui bem aqui os lados. Os lados desse triângulo, eu posso identificar o lado AB, então o lado AB. Esse tracinho em cima significa a semi-reta, tá? O lado AB, lembrando que a letra tem que ser maiúscula, letra de forma. Também temos o lado AC, né? O lado AB e o lado AC. E por último, o lado, já que são 3 lados, o lado BC. Muito bem, então a gente já entendeu aí os vértices e os lados. Os vértices são escritos com letras maiúsculas de forma sem nenhum acento, sem nenhum símbolo, certo? Somente para identificar o pontinho de cada início de semi-reta de cada figura, que nesse caso a gente está falando de triângulo. Os lados a gente precisa sinalizar com o tracinho em cima da letra de forma maiúscula para identificar que é o começo e o final da semi-reta. Como são 3 lados, a gente identifica os lados. Outra situação que a gente também já pode identificar são os ângulos. Vamos ver aqui quais são os ângulos que existem internamente. Ou seja, quais são os ângulos internos desta figura. Os ângulos internos desta figura são as letras maiúsculas que têm o acento circunflexo. Não esqueçam, tá? Eu falei para vocês que essas letras maiúsculas que não tem nada são apenas para identificar os lados. Agora a gente está falando de ângulo interno. Os ângulos internos que a gente pode encontrar aqui é o A, com o acento circunflexo, porque trata-se de um ângulo interno, o B e o C. Então a letra maiúscula de forma com o acento circunflexo é para identificar o ângulo interno desta figura. Outra situação que a gente também pode classificar como elemento de um triângulo são os ângulos também, né? Já que tem os internos, a gente pode também falar dos externos. Os externos são os ângulos que formam a completariedade do triângulo. Preste atenção numa coisa. Uma dica que você nunca vai esquecer. A soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. Sempre. Ok? E outra coisa. A continuidade do ângulo, vocês estão vendo que forma um ângulo raso. Ou seja, um ângulo de 180 graus.
ok? Os ângulos externos são os ângulos que têm um acentozinho, porém estão em letra minúscula. Então a gente tem o ângulo externo A, o ângulo externo B e o ângulo externo C, com os seus acentinhos, ok? Entendidos? É fácil, não é não? A gente já estudou, mas é um assunto novo para vocês em livro, então a gente tem que dar essa pincelada aqui para vocês relembrarem os elementos fundamentais de um triângulo, tá certo? E vamos lá continuar falando dele. Então vamos lá, né? Falei para vocês que a gente ia continuar falando sobre triângulos, e aí a gente já entende quais são todos os elementos de um triângulo. Mas a gente, assim como a gente estudou nos ângulos, os triângulos eles também possuem classificação, tá? E eles também são divididos em 6. Só que dentre esses 6 são divididos em 2 categorias. A primeira categoria é a classificação dos triângulos em relação à sua medida. A medida dos lados de um triângulo tem 3 classificações. E a outra categoria compreende a classificação dos triângulos em relação à medida dos ângulos, tá bom? Então vamos lá denominar. Triângulo equilátero. O que seria um triângulo equilátero? É o que a gente mais usa até agora no 7º ano. Que é o quê? Um triângulo equilátero é um triângulo cujas medidas são iguais. Então, todos os 3 ladinhos de um triângulo sendo da mesma medida, ele vai ser chamado de triângulo equilátero. O que seria um triângulo isósceles? É quando tem apenas 2 lados iguais, certo? Um triângulo também que vocês conhecem muito. Isósceles é um triângulo em que tem 2 lados do triângulo com as mesmas medidas e um lado de medida diferente, ok? E o que seria um triângulo escaleno? Olha o nome, escaleno. É quando os 3 lados possuem medidas diferentes. Olha como é fácil classificar o triângulo. Se você vê um triângulo que tem base e os 2 lados, as 2 laterais, de tamanho igual, é chamado equilátero. Se você vê um triângulo com a lateral assim e a base maior, ou seja, um dos lados é maior, então ele é chamado de isósceles. E se você vê um triângulo com os 3 lados de medidas diferentes, escaleno, ok? E isso compreende a categoria da medida dos seus lados. Agora vamos falar dos triângulos, a classificação dos triângulos em relação à medida dos ângulos. Existem 3, acutângulo, retângulo e obtusângulo, que é em relação às medidas dos ângulos. Quando os 3 ângulos internos são agudos, a gente chama de acutângulo. O que é um ângulo agudo? Vamos lembrar da aulinha nesse instante que a gente falou que é um ângulo agudo. Qualquer ângulo que possui a medida menor que... Isso mesmo, muito bem. Então, se o ângulo tiver uma medida menor que 90 graus, ou seja, um ângulo agudo, ele vai ser chamado de acutângulo. Ângulo retângulo, né? Que é um triângulo retângulo. Professor, mas retângulo também não é uma figura geométrica? Sim, mas agora o nível está aumentando. Vocês já estão no 8º ano. Então, um triângulo ele também pode ser retângulo. Triângulo, retângulo. O que seria? É um triângulo cuja uma de suas medidas mede 90 graus. 90 graus é um ângulo reto, ou seja, se você vê um triângulo que tem na sua formação um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. É mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um triângulo. E ele está formando um ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Ok? Muita atenção, muito obrigado. Obtusângulo, a última classificação. O que seria um triângulo obtusângulo? Obtusângulo é quando um dos ângulos internos é obtuso. O que é obtuso? O ângulo obtuso a gente já estudou, hein? É aquele ângulo maior que 90 e menor que 180. Pronto, então a gente já classificou aí as 6 classificações dos triângulos. Eu espero que vocês tenham entendido, não tenham dúvida. E agora eu vou passar para vocês as 2 últimas questões, né? Falei para vocês que ainda tinha mais 2 questões, eu vou explicar. A primeira é o seguinte, aliás, a segunda questão, né? Pesquisar e explicar no caderno sobre a altura de um triângulo, mediana e bissetriz de um triângulo, certo? Então aí vocês nessa questão vão pesquisar como é que calcula a altura de um triângulo, como é que calcula a mediana de um triângulo, como é que a gente sabe o que é bissetriz. Fica aí o questionamento, pesquisem, anotem, certo? Vai dar mais ou menos 1 página, só essa questão aí. E a outra questão é o seguinte, vocês vão procurar na internet pelo menos umas 2 ou 3 questões da internet sobre o assunto de triângulos que vocês acham muito legal a questão, certo? Lembrando que olha a organização, olha o capricho, voltem o vídeo quantas vezes quiserem, pausem, deem zoom para verificar tudo melhor, direitinho, tá certo? Boa aula e é isso, que saudade!